Fala galera, eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, e hoje é mais um dia de causos de tarô. Dessa vez a gente vai falar de causos amorosos, relacionamento, que eu sei que vocês não querem saber disso. Todo lugar que eu abro caixinha, que eu faço live para responder vocês, todo mundo só tá perguntando de ex e tudo mais, então hoje o assunto vai ser esse. Então se você já não tá sabendo, você pode me seguir nas redes sociais, @JúniorQuintelaA. Toda segunda tem carta da semana, toda terça às 20 horas tem live no aplicativo da Dancinha e toda quinta-feira tem um caos, ou do tarô ou de espírito. No caso, hoje vai ser caos de tarô. E aí eu tenho que te trazer esse recado que agora você tem a possibilidade de ter todo mês um jogo feito por mim. Dessa forma você vai apoiar o canal para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo que particularmente eu acho bom demais. Você pode apoiar esse canal através do site apoia.se/JúniorQuintela. Lá você pode escolher com quanto você vai apoiar e qual é o tipo de leitura que você vai receber, qual é o tipo de benefício que você vai receber. Então assim, todo mês você ter um jogo meu para te ajudar a melhorar a tua vida, a aproveitar aquilo que é positivo, a evitar aquilo que é fuleiragem, é bom demais. Sem mais delongas, vamos agora começar esse caso de amor. Bom, hoje a gente tem aqui dois personagens que eu vou chamar de Jéssica e de Rodrigo, tá? Quem me procurou foi a Jéssica há um bom tempo atrás pra gente fazer um jogo sobre esse caso aí, né? Esse nó que estava acontecendo entre ela e o Rodrigo. Lembrando que no momento que ela me procurou para fazer esse jogo, eles não estavam juntos, né? Eles tinham tido um relacionamento, mas naquele momento não estava nada acontecendo. Então ela me pediu um jogo chamado Templo de Afrodite, que é um jogo que vai analisar, que vai destrinchar a relação entre duas pessoas, estejam elas naquele momento num relacionamento ou não. Esse jogo ele vai mostrar como cada um se sente, o que é que está atrapalhando para que esse relacionamento aconteça de uma forma saudável e também vai mostrar previsões para o futuro e conselhos para que essa relação realmente se efetive como algo positivo. Ou então, se a situação estiver muito difícil, ele vai te mostrar como é que você vai poder resolver ou melhorar a situação. Então, quando eu pergunto para o jogo como é que o Rodrigo enxerga ela, o jogo me mostra 3 de paus. Então, o jogo estava mostrando que a Jéssica enxergava o Rodrigo como um cara que tinha muita atitude, era um cara muito para frente, muito proativo, mas que naquele exato momento ele não estava tendo atitude, sabe? Era como se ele estivesse na iminência de fazer alguma coisa. Porque tem um detalhe, ela não me explicou como é que era essa relação, né, antes do jogo. Então eu fiquei jogando meio que às cegas. Eu já achei estranho ali, tipo, ela vendo ele como um cara que tem um potencial de ação, mas que não estava agindo. Como é que é isso? Quando eu pergunto como é que a Jéssica estava se sentindo, o jogo disse que ela não estava sentindo muita liberdade, como se ela tivesse com as mãos atadas, como se ela não tivesse muito o que fazer, sabe? Como se a pessoa tivesse até mesmo aprisionada. Aí a carta que disse: "O 8 de espadas, tá aqui ela pra vocês." E aí eu perguntei, como é que a Jéssica se mostra pro Rodrigo? Aí foi muito interessante, que veio a carta do 2 de paus, que me mostrou que ela estava distante dele naquele momento, mas que a ligação ainda existia, né? O 2 de paus, ele mostra alguém que está buscando alguma coisa que está longe, né? Como se você tivesse conectado com alguém que está longe, com um projeto que está distante, ou alguma coisa que não aconteceu, ou que está para acontecer, ou que você está na esperança de que aconteça, sabe? Então, assim, era como se ela tivesse ligada a ele, mas não estava juntinho dele, não. Aí veio mais uma carta que também mostra como o negócio estava enlinhado, né? O jogo dizia que aquilo que impedia ela de ter uma relação plena com ele era o 9 de copas. O 9 de copas é uma carta que fala de receptividade. Então era assim, já que a gente estava falando sobre o que estava impedindo ela, era como se ela não tivesse aberta o suficiente, como se ela não tivesse receptiva o suficiente para construir uma relação com o Rodrigo. Aí veja só, o jogo está dizendo que ela vê ele como se o cara estivesse quase tomando uma atitude, como se ela não pudesse fazer muita coisa naquele momento, mas o desejo, a conexão ainda existia, né? Então, assim, até aí, que é a parte do jogo que fala só dela, me parecia que havia um sentimento, mas que a coisa não tinha engatado totalmente. E assim, a coisa não estava engatando porque, de alguma forma, ela também tinha um certo bloqueio, né? Tanto o 9 de copas me mostrou isso, como se ela não tivesse receptiva, como o 8 de espadas também me mostrou como se ela estivesse sentindo essa tal limitação. Aí a gente vai para a parte do jogo que fala do Rodrigo. E aí o cenário já vai mudando, né? Quando eu pergunto como é que o Rodrigo enxerga a Jéssica, o jogo me diz, com a carta do julgamento, tá aqui lá pra vocês, que era como se ela tivesse com uma boa consciência de como as coisas estavam acontecendo, como se ela visse um sentido para as coisas estarem daquela forma.
E assim, apesar do aparente descontentamento dela, ela entendia que as coisas tinham que ser daquela forma. O julgamento fala de um despertar de consciência, então é como se ela tivesse consciência do porquê que as coisas estavam acontecendo daquele jeito. Só que tem um detalhe, isso não significa que ela estava de fato assim, a gente está falando do ponto de vista do Rodrigo. Aos olhos do Rodrigo, era como se ela estivesse entendendo tudo e estivesse minimamente conformada com a situação. É tipo o cara que olha pra mulher e fala assim, não, ela não me ama mais, ou então ela aceitou que a gente acabou. E aí eu pergunto, então como é que o Rodrigo se sente com a tal da Jéssica? Aí veio a carta do Sol, que é uma carta que fala de sucesso, fala de bem-estar, fala de exposição, de clareza. Se a gente pega esses elementos e pensa num sentimento assim, me parece que ele estava declaradamente afim dela, apaixonado talvez. É como se ele quisesse vivenciar aquilo sem esconder nada para ninguém. Porque assim, o Sol é aquele cara que vem e ilumina tudo, né? Então não tem pra segredo, não tem pra mistério. É assim, eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Aí veja só, ele se sente apaixonado, quero falar pra todo mundo, né? Esse é o sentimento dele. Só que quando eu pergunto pro jogo como é que ele se apresenta, como é que ele se mostra, aí vem a carta do eremita, que fala de um distanciamento, de uma certa frieza. Tem uma carta que fala bem de solidão, né? Aquele cara que anda sozinho. Então, apesar dele ter o sentimento de querer falar pra todo mundo, de querer declarar, de fazer loucuras de amor, na prática, ele estava todo contido. Curioso, né? Como são as pessoas. E veja que existe um alinhamento com o que passava na cabeça dela. Né? Ela o via como um cara que tem alguma coisa para fazer, tem uma atitude para tomar, mas que não está tomando ainda. Quer dizer, tem um sentimento, o Sol, mas não vou falar para ninguém, o eremita. E aí quando eu pergunto, o que é que impede o Rodrigo de viver essa relação plenamente, vem a carta do mago. A carta do mago fala de alguém que faz magia, né? Alguém que pega ali os elementos mágicos e faz a magia acontecer. Só que isso é o que está impedindo ele. Não estou dizendo que tinha magia para atrapalhar o relacionamento, mas que provavelmente ele poderia fazer alguma coisa, mas não estava fazendo. O que explica e concorda, né? Está totalmente alinhado com aquilo que ela pensa, né? Alguém que poderia fazer alguma coisa, mas não está fazendo. Existe o sentimento por parte dos dois até agora, mas a coisa não está acontecendo, né? Parece uma pegada meio Romeu e Julieta. E aí a gente vai observar como é que está a linha do tempo deles, né? Passado, presente e futuro. O jogo falou que no passado havia dificuldades, limitações, obstáculos. E aí te confesso que eu não me lembro exatamente qual era a carta que dizia isso. No presente mostrava que o vínculo ainda existia, né? 2 de copas. Vou deixar ele aqui para vocês. Quer dizer, o amor existe, o afeto existe, o carinho, o vínculo tá ali em algum lugar. E aí, no futuro, o Ás de Paus, que fala do impulso, né, da atitude, da ação, do engajamento, fala que existia sim uma possibilidade desse relacionamento acontecer novamente, mas que isso ia depender do impulso, né, da atitude de cada um. Quer dizer, é aquela sensação, aquele momento de tensão, né? Te amo, eu sei que tu me ama, mas ninguém tá falando sobre isso, estamos aqui na nossa. Só que assim, se eles quiserem, se eles resolverem ter uma atitude, me parece que a coisa vai se desenrolar. E aí, o jogo, quem estava me pedindo, né, era a Jéssica. Então, no finalzinho, a gente tem um conselho. E esse conselho vai para a Jéssica. A carta que saiu foi o 9 de Ouros, que é uma carta que fala de um processo de autovalorização. Eu sempre digo que o 9 de Ouros fala que você é como se fosse um jardim florido, quer dizer, um jardim que dá muitas flores e tem beleza. E como tal, ele precisa de cuidados, né? Você precisa cuidar daquele jardim para que ele permaneça dando flores. Só que veja só, essa é uma carta que está falando muito dela, como se ela precisasse se valorizar para que essa relação acontecesse. E aí eu fiquei sem entender. Como é que ela precisando se valorizar vai ajudar alguma coisa? Não entendi. Como eu te disse, eu estava fazendo o jogo às cegas, né? Eu não conhecia a situação até aquele momento. Aí ela me fez a seguinte pergunta. Júnior, tem como a gente ficar juntos? E aí, a partir do Ás de Paus, eu diria que a possibilidade existe, mas para que essa relação aconteça de verdade, vocês vão precisar agir. Sem ação, não vai ter relação. E aí foi que ela me explicou como é que esse contexto se configurava. A questão é que a família dela era muito controladora. E o Rodrigo não atendeu às expectativas dessa tal família. Eles fizeram uma série de manipulações, né, se mostrando descontentes com a relação entre eles, dizendo que o Rodrigo não prestava. Chegaram, inclusive, a inventar mentiras e falácias sobre o Rodrigo. Pobre velho, apaixonado, rodando de laranja, como diz o outro. Aí eu falei, agora tudo fez sentido. Ela disse que a família dela foi controladora ao ponto do relacionamento acabar.
Agora você está entendendo que a limitação, né? Ela sentia que ela não podia ficar com ele por conta da influência da família. Ele tinha sentimento por ela, mas ele não podia falar por conta da família. E agora o 9 de ouros como conselho faz mais sentido ainda. Ela aprendendo a se valorizar, ela aprendendo a olhar no espelho e ver algo positivo, faz com que ela tenha olhos diferentes para essa relação. E aquela limitação que ela sentia, talvez comece a se diluir ali. É, no mínimo, muito problemático que a família dela fique interferindo de um jeito tão tóxico e tão autoritário em cima das relações amorosas que ela vai ter. E aí, essa foi uma consulta que aconteceu por videochamada, né? Então, a gente tinha ali liberdade de fazer mais perguntas, se fosse o caso. E assim eu fiz. Perguntei ao tarô mais algumas coisas. E aí veio o 10 de espadas como mais um conselho. O 10 de espadas ele fala de uma situação tóxica ou conflituosa que pode chegar ao fim. Geralmente eu explico essa carta falando que é como alguém querendo largar um vício, uma dependência química. Então, a pessoa, a partir de uma ação, a partir de uma compreensão, né, a partir do momento de tomada de consciência, ela pode encerrar aquilo que está prejudicando a vida dela. Só que haverá sempre uma tendência dela voltar para aquele mesmo cenário. Quer dizer, embora ela pudesse minimizar a influência da família dela no campo amoroso, aquela influência não deixaria de existir. Então, assim, eu posso até cortar esse mal, mas a galera vai ficar cutucando, buzinando no ouvido dela durante muito tempo. E aí, para isso, ela ia precisar, de fato, ter uma consciência mais potente, mais forte, para que ela não deixasse esse comportamento tóxico da família dela interferir negativamente na vida dela. Então, tu tá entendendo como é que funciona um jogo de tarô? Ele vai destrinchar, ele vai escancarar uma série de questões que muitas vezes você mesmo já sabe, só que ele faz isso de uma forma sistemática que você consegue ter uma visão com mais consciência, com mais inteligência, para que você possa compreender melhor a situação. E a partir dessa compreensão, você vai entender quais são os caminhos que você pode seguir, aquilo que você pode investir para você obter aquela tal resolução. Nem sempre o tarô ele vai te dizer exatamente o que você deve fazer, mas ele vai apontar alguns pontos para que, a partir desse entendimento, você saiba como agir. Então, no final das contas, uma resolução absoluta o jogo não mostra. Ele mostra algumas possibilidades. E aí vai depender de como a Jéssica vai lidar com aquilo para ver se esse negócio vai se desenrolar ou não. Eu espero, sinceramente, que se desenrole. Então esse foi o nosso caos do tarô dessa semana. Esse jogo é chamado de Templo de Afrodite, né? Ele vai analisar e mostrar, escancarar várias coisas sobre a relação entre duas pessoas. Seja uma relação amorosa que já esteja acontecendo, ou, por exemplo, você e o seu crush, você é a pessoa que você quer ficar, quer namorar, quer casar. Então eu espero que tenha gostado e principalmente espero que tenha sido útil. Se você quiser esse Templo de Afrodite, é só falar comigo nas redes sociais, @JúniorQuintela. Inclusive, a partir dos planos de assinatura, você pode também ou obter desconto nesse jogo ou até mesmo receber esse jogo no seu mês. E isso você vai encontrar lá no apoia.se/JúniorQuintela. Lembrando que esse apoio ele é muito bacana, né? Você tem benefícios que são sensacionais e assim, eu pesquisei bastante, eu passei um tempo elaborando isso e eu vou te dizer que essas recompensas para os apoios estão muito acima da média do que a maioria dos canais fazem por aí. Então sinta-se à vontade e convidado para fazer parte dessa comunidade do Tarólogo Abusado, né? Então é isso, galera. Vamos amar, não vamos deixar que as pessoas interfiram no nosso relacionamento de uma forma tóxica. Vamos, de alguma forma, investir nessa autonomia, desse domínio sobre as nossas vidas, beleza? É isso, beijos e até a próxima.